Tritão pode ser um grande asteroide capturado por Netuno. O mesmo se dá com Plutão, o último planeta no extremo limite do Sistema Solar. O Reino dos Cometas. Estamos no Observatório de Lowell, no Arizona, Estados Unidos. Em 1930, observou-se aqui, pela primeira vez, o planeta mais distante do nosso Sistema Solar, Plutão. Foi o astrônomo Clyde Tombaugh que fez esta descoberta. Ele tinha então 24 anos de idade. Tombaugh conseguiu essa proeza fotografando sistematicamente vastas regiões do céu sobre placas de vidro. Durante várias noites, ele fotografou 2 vezes seguidas cada parte do céu. Depois, semicerrando os olhos, ele comparava as 2 fotos. Se eram idênticas e nenhum astro parecia ter se movido, ele perdia o interesse, porque somente os objetos no interior do Sistema Solar se deslocam em relação às estrelas ao fundo. Foi assim que, depois de 6 meses de observação, ele percebeu um ponto luminoso que se movia. Era Plutão. Plutão e seu satélite, Caronte, têm juntos uma massa menor que 1/5 da massa da Lua. São 2 pequenos mundos feitos de metano e água congelados nos confins sombrios do Sistema Solar. Plutão e seu satélite estão, em média, 40 vezes mais distantes do Sol do que a Terra. Mais longe ainda encontra-se a nuvem de Oort, uma esfera composta de fragmentos de gelo que envolve o Sistema Solar. Indo mais além, existe um outro reservatório também repleto de pedaços de gelo, o cinturão de Kuiper. Plutão, com sua órbita excêntrica, pode muito bem provir desse cinturão e não ser um planeta como os demais. Plutão é uma mistura de rochas e gelo, tanto quanto os cometas que chegam até nós, vindos do cinturão de Kuiper ou da nuvem de Oort. Este é o cometa Hyakutake, observado em 1996. Seu núcleo é uma espécie de bola de neve suja, com 3 quilômetros de largura, mas sua cauda se estende por milhões de quilômetros. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele desenvolve uma dupla cauda. A parte amarela é formada de poeira e a parte azul de gás. A cauda gasosa pode vir a se separar dele sob a ação das rajadas de vento solar. É este vento, somado à pressão da radiação solar, que empurra a cauda dos cometas para o lado oposto ao Sol. Vamos ocultar o disco solar e ver, em movimento acelerado, um cometa contornando o Sol. Este aqui acaba se perdendo no interior do Sol. Os cometas são os astros errantes do Sistema Solar. Alguns deles se deslocam, descrevendo perigosas órbitas elípticas e passando diante dos planetas. Como verdadeiros kamikazes, eles se precipitam na direção do Sol, onde são destruídos. Outros conseguem passar a uma curta distância dele. Júpiter representa um verdadeiro perigo para os cometas. Este desviou-se de sua órbita ao redor do Sol, capturado pela atração do planeta gigante. O cometa, uma frágil mistura de gelo e poeira, chega a menos de 50 mil quilômetros de Júpiter e paga um preço caro por isto. Júpiter o despedaça em mais de 20 fragmentos. Mas isto é apenas o começo. O cometa, denominado Shoemaker-Levy 9, vai se tornar o maior espetáculo celeste deste século. Ao cair sobre Júpiter, ele bombardeia por todos os lados a espessa atmosfera do planeta gasoso. Isso ocorreu em julho de 1994. Cada fragmento provocou ondas de choque do tamanho do nosso planeta. Eis o momento do impacto. Abaixo à esquerda, um feixe se eleva a mais de 1000 quilômetros de altura.
O mais famoso dos cometas é o de Halley. Há vários séculos ele aparece em nossos céus a cada 76 anos aproximadamente. Quando apareceu em 1301, o pintor italiano Giotto o transformou em sua estrela de Belém. Em 1066, a famosa tapeçaria de Bayeux narra a conquista da Inglaterra pelos normandos. O cometa, testemunha da história, está presente. Depois da passagem mais recente do cometa, a primeira que ocorreu durante a era espacial, somos nós que vamos visitá-lo. Graças a uma sonda chamada de Giotto, enviada pelos europeus. No meio de uma esquadra internacional, é a missão mais ambiciosa. Porque a Giotto deve atravessar a coma, ou seja, a nuvem que envolve o núcleo do cometa. Estamos em 1986. Eis as imagens. Um núcleo que tem a forma de um amendoim, medindo 16 km por 9. Vaporizados pelo calor do Sol, o gás e a poeira desprendem-se da superfície. A luz ofuscante dificulta a observação, mas o pouco que podemos avistar da superfície do núcleo do Halley está recoberto de carbono negro. A coma, aumentada por jatos de gás, produz uma cabeleira com 1 milhão de quilômetros de extensão, bem maior que o Sol. Estas rochas congeladas fazem parte do cinturão de Kuiper, um disco de destroços rochosos que se situa para além dos planetas. É de lá que vem o cometa de Halley, provavelmente impelido por uma mudança na interação gravitacional do Sol com as estrelas mais próximas. O Halley teve sorte. A atração solar o fez dar a volta ao Sol em vez de puxá-lo para dentro dele. Mas o Halley agora é prisioneiro de uma órbita que o leva além de Netuno, para retornar até o Sol, depois partir novamente para Netuno e assim por diante. O Halley percorre sua órbita em 76 anos. Os cometas que têm períodos mais longos chegam de muito mais longe, como o de Hale-Bopp, o cometa mais espetacular avistado neste final de século. 1997 foi o ano do Hale-Bopp. Em primeiro plano, vemos o seu núcleo em rotação com 40 quilômetros de largura, expelindo gás e poeira. Eles brotam do hemisfério aquecido pelo Sol, iluminando-se e apagando-se em função da rotação do núcleo. Ao se aproximar do Sol, o Hale-Bopp perde 1000 toneladas de poeira e de água por segundo. Mas, no frio dos confins do Sistema Solar, o cometa recupera sua forma inicial, sem cabeleira, tornando-se inerte. Ao longo da história, os homens sempre viram os cometas com uma cabeleira e sempre os associaram à morte e à destruição. Temer os cometas não é totalmente absurdo. Hoje eles são estudados com muita atenção pelos cientistas. Se o Hale-Bopp tivesse se chocado com a Terra, estaríamos todos mortos. Mas essa é uma outra história. A sonda espacial Stardust parte ao encontro do cometa Wild 2. Seus instrumentos, como um papel de matar moscas, vão recolher fragmentos, enquanto o Stardust atravessa a cabeleira do cometa. Mas, ao contrário da Giotto, que nos enviou apenas os dados, a Stardust deverá retornar à Terra com suas preciosas amostras. Isolada numa cápsula capaz de resistir ao tremendo choque da reentrada na atmosfera, essa preciosa encomenda chega às nossas mãos, vinda de muito além dos planetas. Quando forem recuperadas após a aterrissagem da Stardust nas vastidões polares, as amostras do Wild 2 serão únicas. Será a primeira vez que os cientistas poderão examinar partículas que permanecem intactas desde a formação do Sistema Solar. A nuvem de Oort se situa a 1/3 da distância que nos separa da estrela mais próxima. É ela que nos envia esses mensageiros do passado, os cometas.
Impacto. Um cinturão de asteroides que gravitam entre Marte e Júpiter. São resíduos rochosos que datam do nascimento do Sistema Solar. Mesmo que suas vidas sejam geralmente tranquilas, acidentes acontecem de vez em quando. Uma colisão ou um abalo produzido pela força gravitacional de Júpiter em um asteroide pode ser expulso de sua órbita. Arremessado na direção do Sol devido à atração solar e ajudado pelo planeta Marte, esta montanha celeste se transforma num perigoso projétil. Aconteceu há 65 milhões de anos. 10 quilômetros de rocha e de metal entraram em rota de colisão com a Terra. Para os dinossauros, foi o dia do juízo final. A Terra ficou envolta num inverno cósmico. A extinção foi completa. Há 4 bilhões e meio de anos, um impacto bem mais importante deu origem à nossa Lua. A Terra colidiu com um asteroide do tamanho de Marte. Fragmentos foram arremessados para o espaço. Outros voltaram a cair sobre a Terra. Outros ainda se agruparam para formar a Lua. Esta colisão teve um efeito benéfico para nós, porque a Lua, ao desacelerar a rotação do nosso planeta, ajudou o processo de evolução da vida. Quanto à própria Lua, continuou estéril e sem vida, sem um oceano que pudesse ocultar suas cicatrizes. Ela pode ser nitidamente avistada pelos telescópios. 30 mil crateras, aproximadamente, espalham-se pela sua superfície. Cada uma dessas depressões é testemunha de um impacto. Nada, além desse bombardeio vindo do espaço, mudou sua superfície. Nem o vento, nem a água. A Terra teria sofrido a mesma quantidade de impactos por quilômetro quadrado. Se não fosse a nossa atmosfera, nossos oceanos, nossa vegetação e os movimentos geológicos, nosso planeta teria também esta aparência. Ainda hoje, os planetas sofrem esse tipo de bombardeio, como ocorreu com Júpiter em 1994. O responsável foi este colar de pérolas. Descobertos há 2 anos, eles são os fragmentos de um único cometa, o Shoemaker-Levy 9. Ao passar pelas proximidades de Júpiter, a gravidade esmagadora do planeta o despedaçou em mais de 20 fragmentos. Agora, eles se precipitam na direção do planeta gigante a mais de 60 quilômetros por segundo. Se Júpiter não exercesse tamanha atração, muitos cometas acabariam chegando até a Terra. Podemos muito bem imaginar choques dessas dimensões sobre nosso planeta. O feixe erguido por um impacto, mais impressionante do que uma aurora. A onda de choque de um impacto, muito maior que a Terra. Imaginemos as consequências de um rochedo como este colidindo com o nosso planeta. 1972. Este meteoro por pouco não nos atingiu. Com 80 metros de largura, viajando a uma velocidade de 10 km por segundo, ele poderia ter destruído uma cidade inteira. Felizmente, ele ricocheteou em nossa atmosfera e retornou ao espaço. 1992. Uma partida de futebol num colégio da costa oeste dos Estados Unidos. A visão de um meteorito em chamas interrompe a partida. O míssil se desagrega. Alguns dos seus pedaços maiores foram recuperados. Estes são meteoritos, o nome que se dá a todos os estilhaços cósmicos que chegam a atingir o nosso Sol. 1908, na Sibéria. Este projétil com 60 metros de largura não chega a atingir o solo. Ele explode na atmosfera como uma bomba nuclear. Mais de 2.000